Então, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 1. Jesus diz assim. Eu acho muito linda essa Bíblia que eu tenho. Ganhei de presente da irmã Angela Maia. Eu falava assim, eu quero uma Bíblia de... Eu falava para mim mesmo, eu quero uma Bíblia de púlpito. Uma Bíblia que só tenha o texto, e básica, e letras um pouco maiores. E ela ouviu isso no coração, porque eu nem leio. E ela me deu uma Bíblia de presente exatamente desse jeito. Assim como o Diego e a Dani me deram uma Bíblia de estudo, nova versão transformadora, linda. Você quer deixar um pastor feliz? Dá uma Bíblia para ele. Você não fica feliz de ganhar uma Bíblia? Eu fico feliz ganhando a Bíblia. A gente fica feliz. E essa Bíblia aqui, ela tem um detalhe que é interessante. Todas as palavras que são de Jesus são em vermelho. Você quer achar uma palavra de Jesus, você está de vermelho, pode crer que foi Jesus que falou. E essa daqui a gente está num capítulo que só tem vermelho. É tudo vermelho, então é tudo palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Senhor, eu te agradeço por tua palavra, eu te agradeço por teu amor, eu te agradeço por tua fidelidade, eu te agradeço por estarmos aqui reunidos nessa noite fria aqui em Guarulhos, neste lugar, mas na certeza, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o que nos movimenta não é nenhum qualquer outro tipo de atrativo a não ser crescer na tua palavra, a não ser crescer em conhecimento daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Conduza-nos, ensina-nos, ministra-nos, molde-nos, destrua-nos e reconstrua-nos em ti, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho maravilhoso o Sermão do Monte, dessa maneira com que nós estamos analisando aqui. Nós podemos ver que o Sermão do Monte, ele é uma mensagem direcionada a cristãos. É uma mensagem direcionada aos discípulos de Cristo, e isso ficou evidente para nós desde os primeiros versículos do capítulo de número 5. Jesus está com seus discípulos e, assentando-se, começa a ensinar-lhes. Começa assim o Sermão do Monte, os discípulos aos pés de Jesus, aprendendo dele. Então é algo que nós não podemos, no decorrer das semanas, no decorrer dos meses, diante do estudo do Sermão do Monte, perder de vista que é uma mensagem direcionada a discípulos. Por quê? Porque nós não podemos querer pegar aquilo que é para discípulos e colocar para ser vivido para o mundo. Isso não vai se enquadrar em quem não tem o Espírito de Deus. Essas coisas não vão se enquadrar àquele que ainda não teve um encontro com o Cristo e teve uma vida transformada e nasceu de novo. Porque essa é uma mensagem para a igreja. Como ser um discípulo de Cristo. E o interesse de ser um discípulo de Cristo está naquele que nasce de novo. Por isso que as coisas são tão contrastantes, por isso que as coisas são tão radicais. Então nós vimos, primeiro, que é uma mensagem direcionada a discípulos. Depois nós vemos, na sequência, Jesus falando qual é a característica, qual é a personalidade de um discípulo. A característica de um discípulo são as bem-aventuranças. Não é algo que, eu quero ser manso, eu choro, eu tenho fome e sede de justiça. Não, as bem-aventuranças é a característica daquele que nasce de novo. Deve ser a personalidade daquele que nasce de novo. Uma pessoa pobre de espírito, e quando a gente estudou isso, nós podemos ver que as características das bem-aventuranças são características de uma pessoa que tem o seu coração quebrantado diante do Senhor, e o Senhor vai fazendo uma obra na vida dela.
pobres de espírito, reconheço as minhas falhas, minhas limitações. Obviamente eu choro por ver a miséria que eu estou e no mundo em que eu estou inserido. Tecnicamente, a justiça vai começar a fazer parte da minha vida e as coisas vão caminhando. E eu sou um discípulo de Cristo. Olha como é crescente. E aí, a partir do momento que Jesus começa a dizer que é uma mensagem para os discípulos, ele começa a ensinar os seus discípulos, ele fala quais são as características daqueles que nascem de novo, ele diz o que aqueles nascem de novo, qual é a sua função no mundo. A função dos que nascem de novo, a função dos discípulos é ser sal e luz do mundo. O nosso papel no mundo, a nossa função no mundo é ser luz e sal. Depois Jesus começa a trazer a importância, ele começa a falar da lei, como nós agora lemos a lei, como nós devemos ler a lei. Foi isso que nós encerramos semana passada. Toda vez que Jesus dizia, lembrastes do que foi dito, vocês ouviram dos antigos que foi dito. Ele estava comparando aquilo que tinha sido dito para aquele povo desde então, baseado ou talvez inspirado na lei, mas podemos ver no decorrer das mensagens que foi acrescentada coisas a mais naquilo que não eram para ser na ótica do Senhor. Mas então aquele que criou a lei vem explicar para nós o sentido real da lei para os seus discípulos. Isso é muito lindo. E aqui no capítulo 6, finda-se a parte que ele está falando da lei. E nós temos Jesus começa a direcionar os seus discípulos para uma outra ótica, para uma outra perspectiva. Ele começa agora a falar para os seus discípulos acerca de algo extremamente confrontador. Ele vai começar a falar da íntima vida religiosa que devemos ter. Ele vai falar da verdadeira vida espiritual. Ele vai falar do que de fato que ninguém pode. Até Jesus falar disso, ninguém poderia chegar até nós e dizer que aquilo que eu estou fazendo não é de Deus. E ele ele vai dizer aqui agora para nós, no capítulo de número 6, que a vida religiosa que de fato agrada a Deus não é uma vida movida por ativismos, não é uma vida movida por ações exteriores, mas é uma vida em que a ação exterior parte de um coração quebrantado e entregue ao Senhor. Não é uma vida para ser visto ou crescer diante dos homens, mas é uma vida religiosa que agrada a Deus, é uma vida em que de fato todas as nossas ações são direcionadas única e exclusivamente para o Pai. Olha que lindo, é isso que ele vai falar no capítulo 6. E de todo o Sermão do Monte, dos 3 capítulos que temos em Mateus do Sermão do Monte, o capítulo 6 é o que nos deixa desnudos diante de Deus. É aquele que vai pegar as nossas ações e mostrar o quão miseráveis somos naquilo que achamos que estamos fazendo para Deus. Talvez é um dos capítulos mais constrangedores, porque não tem quem vai poder nos acusar no capítulo 6. Interessante do capítulo 6 é que não tem quem vai nos acusar, porque é um convite à autoanálise. Olha que interessante é o capítulo 6, é um convite à autoanálise. Porque se eu dou esmolas, se eu oro ou se eu jejuo, e se eu estou praticando da forma correta ou da forma que o Senhor desaprova, quem vai julgar vai ser eu. Quem vai poder me acusar vai ser eu. Então o capítulo de número 6 é um convite para ir à frente ao espelho. O capítulo de número 6 é o espelho religioso do crente. Eita, é interessante isso. E no capítulo de número 6, algo muito importante que vai definir o capítulo de número 6 é justamente o versículo de número 1. Versículo de número 1, ele vai definir aí o capítulo de número 6. E aqui na minha Bíblia diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Só que aqui que eu estava falando da questão de tradução, essa aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Nessa tradução, eles usaram essa palavra aqui, ó, fazer a vossa esmola.
E quando a nossa visão, a nossa perspectiva de esmola é que esmola é a caridade que nós fazemos financeira, ou tiramos algo do bolso para socorrer uma pessoa. Só que talvez não é esse o sentido que Jesus de fato quer iniciar essa conversa com os discípulos. Se você for para outras traduções, assim como essa tradução, olha só o que diz: guardai-vos de fazer as vossas boas obras. A maioria das traduções revistas atualizadas, elas trazem esse tipo de tradução: guardai-vos de fazer as suas obras de justiça, as suas boas obras. E o que isso significa? Isso muda a maneira com que nós lemos, porque Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos o que são as obras de justiça, o que são as boas obras. Ele está dizendo da prática da vida religiosa. Guardai-vos de ter uma vida de práticas religiosas. Cuidado para que as práticas religiosas de vocês, não, cuidem para que essas práticas não sejam para que os homens vejam. Olha como que as coisas estão mudando aqui. Então essa é a introdução que Jesus está dando para os seus discípulos. Ele estava falando de lei, agora ele está falando de prática de vida religiosa. Agora ele está falando daquilo que era costumeiro, principalmente daqueles que estavam ouvindo, praticar continuamente. E o que a prática religiosa, principalmente da época, traz como continuamente, e até hoje? Porque que nós queremos ter um sinônimo de uma pessoa religiosa, vamos falar de caridade, não é verdade? Uma pessoa geralmente religiosa, ela tem caridade, ela gosta de distribuir sopa, ela gosta de dar roupa nesse frio, geralmente vai distribuir um sopão, um agasalho. Você vê os espíritas com a religiosidade também que eles têm, é uma religião, eles pegam as suas obras de caridade e colocam em um nível extremamente alto, para que elas sejam vistas também por todos os homens. Casas André Luiz é um exemplo. Tudo são obras de caridade. E aí, a vida de oração faz parte da vida religiosa. E o jejum faz parte da vida religiosa. O capítulo 6, ele fica fechado com essas três principais alicerces de uma prática de vida religiosa: caridade, oração e jejum. Olha que coisa interessante. E Jesus vem falar para os seus discípulos que não basta ter caridade, não basta orar, não basta jejuar, porque o que de fato vai fazer diferença é o sentido que tudo isso tem na sua vida. Olha que coisa mais profunda. Então o capítulo inicia-se no versículo de número 1, com Jesus mostrando: olha, eu vou mostrar para vocês, vocês precisam entender que aquilo que externe de vocês como resultado da religião, não é para ser visto ou aplaudido pelos homens, mas tem um único objetivo, tem um único alvo. Aquilo que externe de nós como reflexo da religião nas nossas vidas, se somos caridosos, se oramos ou se jejuamos, isso é porque o nosso alvo é o Pai. Que coisa linda! O nosso alvo é o Pai, deve ser somente o Pai. Porque o interessante é que essas obras externadas de uma vida religiosa, elas causam certo tipo de admiração do mundo sobre a figura do religioso. Ora por mim, irmão, você é homem de oração. Varão, você conquistou porque jejum e oração está no meu pé. A gente vai pegando, e como se foi porque eu jejuei, eu ganhei, porque eu orei, você teve a vitória. E bondoso eu sou, porque eu distribuo sopas. Bondoso eu sou, porque eu tenho um grande galardão, porque todo aquilo que eu faço de bem aos outros, o Senhor vai trazer de volta para mim. E Jesus vem dar uma rasteira, um rabo de arraia em tudo esse negócio aí. É porque eu gosto de Jesus. Jesus é embaçado. Você pode dizer isso, irmão. Jesus é embaçado, é embaçado. E aí,
Sabe uma coisa interessante? É que nesse ponto aí, Jesus fala porque que a gente não pode, as nossas boas obras diante dos homens, para a gente não ter as boas obras vistas pelos homens. Só que se a gente pegar o capítulo 6, e lá no capítulo 5, no versículo que Jesus vai dizer para os seus discípulos, que eles são a luz do mundo. Versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Olha que coisa doida. Aí se a gente pega um cabeçudo de plantão, ele vai falar assim, está contrastando. A Bíblia está debatendo de frente. Por quê? Porque no versículo 16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Versículo 16, Jesus fala para que nossa obra resplandeça. E aí já ele vai para o capítulo 1 do versículo 6, ele fala para a gente não fazer as obras diante dos homens. O que você quer de mim, Jesus? Você quer que eu vá, você quer que eu fique? Você quer que eu faça, ou quer que eu fique parado? O que o senhor quer? Isso simplesmente já está respondido no versículo de número 6. Que tudo aquilo que externe de nós, que toda a nossa ação, não é porque somos bons ou porque queremos ser vistos, mas tudo aquilo que nós fazemos e agimos para que o nome do Pai seja glorificado. Então o que Jesus está querendo dizer aqui, e é o que muitos da igreja, e que muito crente, ou que muita igreja precisa ouvir, é que aquilo que fazemos, se há cura, se há libertação, se há milagre, ou se há caridade, não é porque a tua igreja é boa, não é porque o teu pastor é homem de Deus, e não é porque ali tem gente de oração, é porque Deus é o Senhor. As ações de uma vida religiosa não devem ser para exaltar nenhum tipo de placa, ou nenhum tipo de homem ou de mulher, mas simplesmente para que seja o nome do Pai exaltado sobre o mundo. Nós somos os servos, somos os mensageiros de uma boa nova. E tem gente que quer ver anjo. O Senhor deu a nós um serviço excelente, que é levar o Evangelho, e Ele não deu isso a anjo nenhum. Os anjos morrem de inveja de nós, porque o mistério de Deus foi revelado a nós. E quem é o mistério? Jesus. Aos anjos foi dado condenação, aos que caíram. Aos anjos resta-lhes servir e glorificar ao Senhor, mas o perdão, a graça foi revelada a nós, e o Senhor não pegou os seres celestiais para dizer, ei Gabriel, vai lá e agora prega o evangelho da salvação para aquele bando de perdido, e Gabriel vinha marchando, cheio de pompa, cheio de angelicalidade, de blue jeans, dizendo, ei, arrependam-se mortais. Aí você olha o anjo e fala, vou me arrepender, porque Deus mandou um anjo com asas, e o cara está aí falando para me arrepender. Mas não, Deus usa as coisas vis desse mundo, usa eu e você, para sermos mensageiros dEle, nesse mundo, coisas que não foi dado aos anjos fazer. Olha que coisa louca, aos anjos não foi dado o poder de levar o evangelho. Eu fico imaginando aquele anjo aparecendo para Cornélio. Ei Cornélio, é o seguinte, manda lá chamar Pedro. Tem um homem lá, chamado Simão Pedro, está na casa de Simão Curtidor. Você tem que chamar ele, porque ele vai aqui te falar de uma coisa que eu não posso falar. E quando ele chegar aqui, eu vou ficar sentado aqui, só para ouvir que coisa maravilhosa esse homem tem para te falar. Porque eu não posso compartilhar aquilo que um pecador falho, mas agora movido pelo Espírito de Deus tem para compartilhar com a sua vida, Evangelho da salvação. E tem gente que quer ficar vendo o anjo, sendo que os anjos estão nos observando agora, por causa dessa mensagem, por causa desse poder. Que coisa linda isso. Isso é Evangelho. E aí, é assim que Jesus inicia o capítulo 6. Propositalmente, no cronograma de pregações, eu quis pegar o capítulo 6 justamente para dar esse início, dessa virada de página, de assunto que Jesus está trazendo. Porque isso é muito valioso.
E aí, dito essas coisas, Jesus ele vai para a primeira prática de religião, bem comum naquela época, bem comum para os judeus, que é a questão da esmola. E no versículo de número 2, aí sim ele começa a falar de esmola. Porque você sabe uma coisa interessante? É que o que Jesus está querendo dizer aqui para os discípulos é que o alvo de toda a ação religiosa externa da nossa vida deve ser internamente querer ter uma comunhão com o Pai. Saber que o Pai nos vê. Saber que é dele a nossa recompensa. Vem dele o nosso galardão. E aí ele diz que quando a gente der esmolas, quando deres, eu acho muito interessante, porque você vai reparar no capítulo de número 6, que ele não vai falar assim, se der esmola, se jejuardes, se orardes. Não, ele vai falar de algo que é prática da vida de um religioso. Quando deres esmola, tá vendo? É quando. Então esse capítulo 6, ele vai ser dividido aí por 3 quandos. Quando der esmola, quando orardes e quando jejuardes. Por quê? São 3 práticas que selam a expressão de uma vida religiosa. Não é ruim ser religioso não, irmão. É bom, mas a religião boa. A religião que foca em agradar o Pai. Não a si mesmo e nem ao outro. Porque ser religioso hoje é sinônimo de algo pejorativo, ruim. Falar de religiosidade é algo que soa esquisito aos nossos ouvidos. Mas se a nossa religião for baseada nessas letras vermelhas aqui, a religião que é o religare, que é dessa palavra originária, dessa palavra religar o quê? O homem a Deus. E eu quero viver a religião que me conecte a Deus de fato. E essa é aquela que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, traz para mim que eu possa viver. É esse tipo de religião que nós devemos ter. Eu não tenho medo de dizer que eu sou religioso. Eu sou religioso porque eu pratico obras que externam na minha vida pela conexão que eu tenho com Deus através de Cristo Jesus. Eu fui religado por Deus através de Cristo Jesus e eu não vou ser religioso? Eu não posso ser um bitolado, louco, que não discerne as coisas. Mas eu devo viver essa religião que me conecta a Deus conforme Cristo espera de nós, ou nos ensina, ou revela. E uma coisa interessante, como eu disse, quando deres esmola. Então, é uma questão de prática. E a palavra esmola também, ela se perde no decorrer do tempo, porque a palavra esmola, vamos dividir uma coisa. Ofertas, vamos imaginar assim, ó, dízimos, ofertas e esmolas. Para ficar um pouco claro. O que era o dízimo? O dízimo é a 10ª parte da renda para sustento do templo na antiga aliança. De todo o serviço do templo. E também daquela parte ia para a casa do tesouro, onde as coisas iam acontecendo e o Senhor sustentava e movia todo o culto. E também ajudava órfãos e viúvas. Isso é muito interessante. Você vai ver em Malaquias 3, Malaquias 3, aquele lá que dá arrepio em um monte de gente, que o Senhor ele vai puxar a orelha, por quê? Porque as viúvas estão padecendo, porque as coisas estão de qualquer jeito, enquanto as pessoas estão ali cuidando das suas próprias coisas e focando em suas próprias coisas, as coisas de Deus estão sendo feitas de qualquer jeito. E o Senhor vai trazer uma exortação para que os homens possam olhar para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, né? E não pensar que dê isso aqui, compra aí uma coisa classe A para a gente e o resto dá para Deus. Era dessa maneira que eles estavam vivendo. E a maneira com que nós cuidamos das coisas que acreditamos fazer parte do querer do Senhor, mostra como vemos o Senhor. Se fizemos as coisas de qualquer jeito, é porque temos um Deus que é de qualquer jeito. E aí, oferta é tudo aquilo que excede o dízimo.
Oferta é o que, no caso da antiga aliança, eu estou dizendo. Oferta é o que excede o dízimo. Vamos imaginar na nossa maneira contemporânea de estar aqui, ou de acreditar na oferta como acreditamos. Nós falamos aqui dízimo, como gostamos como se pode dizer, 10ª parte, que se você for fazer uma proporção, cada um contribua conforme o Senhor te prosperou. O Senhor me prosperou com 1.000, eu vou contribuir de que forma? Faz uma porcentagem, usa a matemática, 10% é uma boa coisa para você poder contribuir, que vai deixar você com 90% para administrar as coisas. Mas aqui falamos também contribuição mensal, ou com a contribuição mensal, um exemplo. Então você tem fixamente uma contribuição mensal, conforme proporcional àquilo que você recebe, proporcional ao seu salário. Então esse é o seu dízimo, sua contribuição mensal. O que é a oferta? Oferta é quando, além daquilo que você já se propõe mensalmente, no caso da igreja, a ajudar, você ainda dá aqueles R$5 ali num culto, você abençoa ali, é o que excede a oferta. Porque as contribuições mensais ou os dízimos, para uma estrutura eclesiástica como a nossa, ele serve para pagamento do aluguel, para manutenção de fato. E a igreja ela só toma passos, ela só vai adiante, ela só pode angariar estruturas maiores ou estruturações melhores a partir daquilo que ela tem mensal. É uma conta de matemática. Se a igreja tem X irmãos e a quantidade de entrada de dízimos e ofertas é de X, não adianta eu querer comprar um microfone Shure para cada músico aqui. Só quem sabe de música e de instrumento sabe que um microfone Shure aí tá caro, é caro. E vamos colocar cadeiras estofadas aqui, aquelas reclináveis super confortáveis, estilo de shopping. Não é a realidade das nossas entradas, você está entendendo? É dessa maneira que a gente tem que funcionar. Mas as ofertas são aquilo que excedem ao compromisso mensal de todos. Mas e esmolas? Esmola é aquilo que eu enfio a mão no bolso, tiro a primeira moeda que vem, e se for de R$1, de repente até volto, e jogo na mão daquele cara que me pede no semáforo. Não, esmolas, o conceito de esmola é quando você, no caso da religião, você não está fazendo a sua contribuição mensal, você não está excedendo na sua oferta, mas você está abençoando a vida de alguém que está necessitando. Isso é lindo. Esmola é a oferta que externa as necessidades do templo ou do sistema religioso e vai na necessidade daquele que precisa. Isso é esmola. Esmola não é você dar a moedinha que sobra. Esmola é quando você abençoa a vida ou socorre aquele que necessita. Isso é esmola. Esse é o conceito correto de a gente pensar como esmola. Mas é feio dizer, você estava precisando, o irmão me deu uma esmola, porque a gente tem esse pejorativo de que esmola é sempre o que sobra. O esmola é sempre o que resta. Que diferença tem de eu saber que eu dei R$1 para o cara no semáforo, que minha mão direita nem saiba o que eu estou fazendo? Não. Quando eu socorro, quando eu vou na necessidade, quando eu vejo aquilo que meu irmão precisa e eu não fico fazendo cálculos e pensando, nossa, mas eu já dei X na igreja. Pastor, o irmão aqui está precisando de uma cesta básica, tem como você dar essa cesta básica para ele? Porque eu dei um arroz aí na igreja e agora é o seguinte, eu dei um arroz, então eu sei que tem um arroz aí, então eu dou um arroz e vocês dão uma cesta básica aqui para ajudar o meu vizinho. Ele nunca foi na igreja, vocês nem conhecem ele, mas apareceu aí, pastor, vamos? Existem algumas necessidades que aparecem diretamente na nossa vida. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que tropeçam no nosso caminho, ou que estão doentes em nosso caminho, que têm necessidade em nosso caminho, e essa é uma boa oportunidade de sermos vistos por Deus. Porque agora até as esmolas, ou até a ajuda, ou o socorro que nós devemos ter para com o outro, nós queremos colocar a placa na frente. Queremos dizer, olha, foi o avivamento bíblico que deu essa cesta, viu? Qualquer dia aparece no culto lá, vou falar para o pastor. Ei! Você está entendendo? Olha como isso tudo é profundo. Não estou dizendo, nós temos cestas básicas aí, inclusive nós temos cestas básicas aqui, irmãos, sobrando, isso é ridículo falar. Por favor, colocamos nos grupos da igreja, temos cerca de 4 cestas básicas aqui.
achem alguém que precise, e ajude, socorre. Olha, cesta básica sobrando, isso é esquisito de falar. Mas eu não estou falando isso para que você não peça a cesta básica da igreja, mas eu estou dizendo isso para que você entenda que esmola é socorrer as necessidades do outro que aparece na nossa frente. E está dizendo que isso é uma ação. Jesus não está reprovando a esmola. Jesus está mostrando qual é a maneira que agrada a Deus, porque se é uma ação externa de religião, é porque isso tem algo que nos conecta a Deus. Que coisa linda! Quando eu socorro uma necessidade, quando eu socorro um necessitado, eu não estou fazendo diretamente para ele, mas eu estou fazendo para o próprio Senhor. O que Jesus diz? Tive fome, me deste de comer, tive frio, me vestiste, estive preso, me visitaste, estive doente, cuidaste de mim. Quando vocês fizeram isso? Quando nós fizemos isso para você? Quando vocês viram desses pequeninos necessitados e socorreram. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Talvez nós estamos deixando de ter encontros com o Senhor, porque nós somos avarentos. Isso é duro de falar, né? Talvez estamos deixando de fazer para Deus, porque fazemos conta demais para abençoar a vida de alguém. Isso é muito profundo, irmão. Isso é uma coisa que é aquela coisa que nem gosta de pregar, né? Porque a gente só gosta de falar do irmão que está dando sopão e tira uma selfie. Aí é fácil falar. Entregamos X cestas básicas, tira uma foto aqui. Isso não está relacionado com isso. Está falando de vida íntima, religiosa, que nós devemos ter. Expressões de uma vida que quer ter um relacionamento com Deus. Isso é lindo, né? Isso é pesado. E aí, Jesus ele vai dizer aqui, quando der esmolas, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu te digo que já receberam o seu galardão. Sabe, o judeu praticante ali, né, ele tem a prática das esmolas, é algo muito comum. Isso você consegue compreender até bem também com aquele aleijado na porta do Templo Formosa, em Atos dos Apóstolos. Quando ele vê Pedro e João, ele fala assim, discípulo de Jesus, se os judeus, se os fariseus, se os escribas já são caridosos, imagina os discípulos de Jesus. Eu vou pedir uma esmola para ele. E você viu que coisa? Porque esmola era uma coisa comum, cotidiana, da prática da vida. E os hipócritas, os fariseus, os religiosos que externavam uma religião suprema aí de práticas, eles faziam isso e gostavam de que os outros soubessem que eles estavam fazendo aquilo. É igual aqueles homens. Vou falar para você que está nos assistindo essa noite, que vai assistir isso depois, que é envolvido com política. Deixa eu falar para você. Arrumou uma pracinha, não fez mais que a sua obrigação. Trouxe saneamento para a rua, foi para isso que você foi eleito, cidadão. Aí até mania de querer colocar a placa, feito por fulano, feito por ciclano. Tá bom, querido, eu tenho que mostrar o trabalho. Sim, os bons trabalhos têm que ser vistos. Mas, e também se não é visto, é esquecido, né? Mas na vida do crente, na vida do cristão, por isso que aqui na igreja nós não temos conexão com a política. Todos fazemos parte da política, todos votamos, todos acreditamos no trabalho de alguém, mas a igreja só tem um rei. A gente vive numa teocracia, é Jesus Cristo de Nazaré. Um dia chegaram para mim e disseram, a igreja precisa ter um vereador, a igreja precisa ter um homem lá dentro, que facilita os ônibus para as excursão.
A igreja precisa de Jesus Cristo. Eu não... eu rodo a baiana se alguém aqui me aparecer com um vereador falando, fulano abençoou, agora você tem que levar ele lá no púlpito para... Misericórdia, irmão. Porque eu voto em quem eu acredito no trabalho, e todos que fazem um bom trabalho, você tem que tirar o chapéu. E eles não devem... E o cristão, quando faz as coisas, ele não deve ter um caderninho dizendo, eu fiz. Porque às vezes faz as coisas até dentro do próprio sistema do templo, do espaço de reunião, do templo não, mas do espaço de reunião, e espera um abraço, eu vi... Por que eu disse que essa mensagem hoje tinha a ver com essa reunião? Porque aqui só está quem está servindo hoje. Eu disse, o Lalinho está servindo a esposa que veio trazer de carro. Então, se estamos pregando não para uma multidão. Se estamos projetando não para uma multidão. Se estamos diaconando, não estamos diaconando para uma multidão. Porque nós fazemos tudo isso, porque nós temos prazer em servir a Deus. E eu sei lá quantos estão assistindo isso, e eu sei lá quantos verão isso, mas eu creio que a mensagem é maior, e o sentido de querer estar aqui é maior que tudo isso, do que simplesmente ter um lugar abarrotado de gente, porque o sentido de tudo isso é debruçarmos sobre isso, e glorificarmos a vida que Ele quer nos dar. Aqui está a minha vitória. Aqui está a minha promessa. Aqui está o meu galardão. Aqui está a minha cura. A palavra de Deus, entendida e vivida a cada momento. Você quer saber o propósito de Deus na sua vida? Aprenda essa palavra. Viva essa palavra. E Jesus faz um convite, ele diz, olha, não façam como os hipócritas que fazem as ações dele, que dão as esmolas dele, mas que trazem a atenção para aquilo que eles estão fazendo. Eles já vão ter a sua recompensa, já receberam a sua recompensa, o tapinha nas costas. Se você quer a glória dos homens, parabéns, você conseguiu. Mas se você quer a glória de Deus, as suas ações têm que ser aqui dentro e não exterior. Às vezes nós fazemos as coisas para que os outros possam ver. Como eu disse, você estuda, para você pregar aqui você estuda, você medita, você guarda, você ora, você se propõe, você ensaia, você vem, coisa e tal, e de repente a igreja está vazia. Dane-se, porque eu fiz isso para o Senhor. Não é para aplauso de ninguém no final do culto ou tapinha nas costas. É porque eu sei que há alguém que ouvirá essa mensagem. Porque eu tenho um trabalho excelente que os anjos invejam, que é levar o evangelho da salvação. Isso dá uma vontade de pregar. Os pregadores estão aí loucos para roubar o microfone de mim agora. Agora eu quero pregar, vamos lá. Não é não, digam? É top demais, mano. Topzera, né, Rodrigo? Eu estou aqui com 3 pregadores me olhando. Misericórdia. Já passou. Mas entenda. Gente, é muito linda essa mensagem. Jesus no versículo de número 3 diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a direita fez. O que ele quer dizer com isso? O que Jesus pede é uma coisa tão louca. Falando que Jesus é louco, mas para nós é loucura. Jesus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo, que a minha caridade, que a minha esmola deve ser esquecida por mim. Eu devo esquecer as caridades que eu fiz. Eu não tenho que ter um caderninho mental, lembrando, eu fiz isso para você, eu fiz aquilo para você. Eu trabalhei muitos anos com coreanos, os irmãos sabem, a maioria dos irmãos aqui sabem, e eu fui uma vez em um enterro coreano, totalmente diferente. No final, geralmente, vai todo mundo para a churrascaria.
foi interessante também. Mas também lá o pessoal come comida também no velório. Eles têm uma maneira ritualística bem interessante da cultura. E uma das coisas da cultura, ficava um senhor, um senhor com uma luva branca e um caderno, sentado. Um caderno, parecia uma ata. E chegavam outros com um envelope, colocavam, ele anotava o nome daquelas pessoas ali, e assim ia sendo. Depois, é claro, né, pelo convívio que eu tinha bem íntimo e familiar com eles, fui perguntar, conversando, o que era aquilo? E aquilo era uma tradição de que, assim, aquele caderno é da família. E cada pessoa que vai naquele velório, ele leva um envelope com alguns dólares. Olha isso. Cerca de $100. Pode ser o equivalente a $100 revertido em real. E aquilo lá é anotado num caderno. Olha, fulano veio. Ah, tá aqui, senhor Myung, tá, veio aqui. Ou Lin veio, pá, colocou lá, anotou. Porque quando alguém daquela família falecer, aquela outra família tem um compromisso de estar naquele velório e também de retribuir. Eu acredito que isso surge dentro das necessidades que a Coreia passou durante anos de guerra e de reconstrução, e que às vezes no nascimento de uma criança eles fazem isso, no aniversário e na morte. É um ato bonito, só que é um compromisso que eu tenho que fazer. Está ali, é uma questão de honra cumprir. E se de repente alguém da minha casa morreu, e eu tenho no meu caderno que eu dei para a sua família, você não veio? Poxa, é uma desonra. E às vezes nós fazemos, eu acho que é uma ação bonita dos coreanos, ainda mais do preço que é um enterro, que a gente sabe. Mas a questão da retribuição, geralmente nós temos esse caderninho nas nossas vidas. Olha, eu fiz isso para a Dani e para o Diego, eu faço sorrindo, porque eu espero que no dia da minha adversidade, eles venham fazer para mim. E se eles não vierem fazer para mim, eu vou ficar triste. E quantas vezes nós não sofremos por causa disso? Ah, mas eu já fiz para ciclano, mas eu já fiz para fulano. Quando eu estava bem eu ajudava todo mundo, e agora ninguém me ajuda. O que Jesus está dizendo é que quando você fazer, você não faça como moeda de crédito. Faça porque você tem um pai que cuida de você. E com a atitude da mão direita a dar para a esquerda não entender, é que Jesus quer que nós esquecemos das ações de caridade, de esmola que nós damos. Eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu tenho um pai que me capacita para isso, e eu farei, não para que eu anote no meu caderno de recompensas, mas para que o pai saiba, e o pai veja, e o pai cuide. Olha que coisa interessante. Dar com a mão direita para que a esquerda não veja, é nós não lembrarmos daquilo que fizemos de caridade. Não ficarmos remoendo nos nossos travesseiros, nos nossos dias de necessidade, quantas pessoas nós abençoamos. Esquece isso, porque isso só vai trazer dor para você, só vai trazer aflição para você. E aí Jesus já traz logo o consolo, versículo 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Você vê que coisa interessante, que tem essa outra palavra que aparece nas 3 divisões desse capítulo. Oculta ou secreta. A esmola secreta, a oração secreta e o jejum secreto. Isso significa que o que Jesus espera de nós é uma vida de intimidade, sem hipocrisia. Jesus espera de nós que no fundo, todas as nossas intenções sejam com um único alvo, o Pai, e não as pessoas. Não o galardão das pessoas ou o aplauso das pessoas, no caso das esmolas. O que Jesus diz é que tudo aquilo que é sincero, que parte de um coração, toda a ação externa de uma vida religiosa baseada em Cristo, sincera e verdadeira, o Pai vê. Porque o que o Pai espera de nós não são rituais externos, sem nenhum tipo, com a intenção dos outros acharem que somos espirituais.
porque algo que é constrangedor, e eu volto a repetir como eu disse no início, dentro do capítulo de número 6, é saber que tudo o que estamos fazendo, se estamos aqui de olho cantado, fechando, ou se estamos ali fora auxiliando alguém, ou se estamos orando, ou se estamos fazendo aquilo, o Pai sabe qual é a nossa intenção. E Ele deixa claro que uma oração sem secreto é uma oração que não é ouvida, porque a recompensa é aos homens. Uma esmola que não é secreto, que é com o objetivo dos outros nos elogiarem, ou com o objetivo de criarmos o nosso caderninho de recompensas, a nossa recompensa é o mundo. E um jejum que é feito simplesmente para uma aparência de conquistar coisas desse mundo, ou títulos, ou coisas assim, também não é visto, porque o Senhor só vê em secreto, e recompensa os que Ele vê em secreto, e aqueles que fazem isso no seu íntimo. Maravilhoso é saber que temos um Deus que nos conhece tão profundamente, e que espera que a nossa relação com Ele seja íntima e profunda, e não externa, superficial. Que a nossa vida seja uma vida humilde, simples, e que as nossas ações reflitam o Deus que nós temos, para que quando socorrermos a necessidade do outro, o outro diga: Deus ouviu minhas orações, louvado seja o Senhor. Para que no final de tudo, o nome dele seja glorificado, e a nossa vida esteja direcionada ao único alvo que vale a pena, que é o Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso. Não tem muito o que falar, né? É só ler e entender a essência, sem perder o contexto. E eu acredito do fundo do coração que tudo isso é relevante para todos nós. E do fundo do coração eu espero que você, que nós possamos viver essa vida oculta, uma vida espiritual secreta. Hoje nós vivemos em tempo de uma vida espiritual tão pública, que deixamos de viver o secreto. O Senhor quer nos chamar para a intimidade. O Senhor quer nos chamar para o secreto. Sabe qual que é o problema dos movimentos? É que no movimento sempre tem muita gente. E quando tem muita gente, quando tem um louvor legal, quando tem um pregador de nome, aí a gente chora. Aí a gente dá oferta. Aí a gente entra em propósito. Eu quero ver no lugar secreto você chorar, você se compadecer, você fazer propósitos com Deus no lugar secreto. Porque eu entendo que é no lugar secreto que o Pai nos vê e nos recompensa. É claro que se fosse um daqueles cultos, a Dani já ia subir aqui com a Vanusa e começar: hoje eu te encontro num lugar secreto, aos teus pés me rendo. Mas isso não vai rolar não. Que o Senhor fique com você, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Cristo seja o alicerce da sua vida, e que essa palavra penetre em seu coração. Pai, eu te peço, eu te agradeço, que possamos viver a tua palavra, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. Perdoa as nossas superficialidades e nos ensina a viver uma intimidade profunda contigo. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, obrigado do fundo do coração por todos vocês que estão aqui e vocês que estão acompanhando. Se você está assistindo essa mensagem ou irá assistir, guarde ela no teu coração e compartilhe com aqueles que você quer o bem de ouvir uma mensagem que fala da Bíblia. Não só essa, mas compartilhe o Sermão do Monte, compartilhe coisas que edificam a vida dessa pessoa. Compartilhe o eis que eu te digo de Deus, que é a palavra de Deus, né? E bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz e o grande amor de Deus esteja sobre todos nós, e que o Espírito Santo de Deus nos guie todos os dias, para que possamos viver da forma com que agrada a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? E que o grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Santo Espírito de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, amém e amém.
Fique com Deus.